No dia 13, 14 e 15 de julho de 2018, eu participei de um congresso de mulheres na igreja na qual eu congrego, aqui na cidade de Sumaré, onde eu moro. E a mensagem daquele final de semana, daquele congresso, que eu jamais vou esquecer, porque Deus estava preparando para algo, mais uma perda, né? E eu não sabia. Foi falado sobre momentos antes, né, de Cristo ser preso. Foi quando Pedro negou 3 vezes Jesus, né? E Judas Iscariotes entregou Jesus. E então a passagem na Bíblia que fala, né, que quando os guardas estavam prendendo Jesus, e Jesus viu Pedro, né? E entre eles tinha uma lareira, e o que me marcou profundamente foi o olhar de Jesus sobre Pedro. Diz que o olhar foi tão penetrante, né? E aquilo ficou marcado até hoje. Que Jesus foi traído, né? E durante todo esse processo de 1 ano e meio, o Senhor tem me sustentado, porque em 2017, né, no finalzinho de 2017, quando eu fui mandada embora, mas eu fui liberta, né? Eu fui mandada numa segunda-feira. No sábado eu tinha assinado o contrato do meu apartamento, tive que cancelar essa compra do apartamento. Tentei devolver, né? Cancelar a compra do terreno que eu tinha feito. Mudei para casa e tive muitas perdas, sabe, irmãos? Muitas perdas. Perdas materiais, enfim. E meu pai sempre esteve comigo, né? E aí nesse congresso, voltando para a mensagem sobre o olhar penetrante de Jesus para Pedro, e Jesus ainda perdoa, né? Porque Jesus disse que Pedro negaria ele 3 vezes antes do galo cantar. E aí o pastor foi trabalhando naquela mensagem, ao ponto, né, que Jesus fala, aquele que está cansado, né, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, pois o meu jugo, né, é leve e suave. E aquele dia o Senhor Jesus, né, a mensagem ministrada junto com o perdão e tudo mais, foi tremendo, irmãos. E aí eu troquei de fardo com Jesus e eu senti que aquela doce presença do Senhor Jesus naquele lugar, naquele instante. E eu me senti muito leve, sabe, irmãos? E essa mensagem foi trabalhada no sábado. E naquela semana eu havia falado com meu pai só por telefone, e a gente éramos, né, amigos. E meu pai falou assim: filha, isso foi no domingo, né? Foi sábado à noite. Filha, você não vem almoçar com o pai aqui em casa? Eu falei: não, pai, eu vou no último dia, né, do congresso na igreja, mas à tarde eu passo aí, ou na segunda-feira de manhã. Tá bom, filha, fica com Deus, ore pelo seu pai. Aí eu fui no congresso no domingo. De manhã, voltei para casa, liguei pro meu pai: pai, tudo bem? Me perdoa, tá? Meu pai ficou meio chateado, mas, né, falei: não, filha, depois a gente se vê, porque a gente não conseguiu se ver naquela semana. E à noite, no domingo, eu fui pro culto. Aí quando foi no dia 15 de julho de 2018, à noite, cerca de 8 horas da noite, no meio do culto, eu e meu marido, a gente começa a sentir muita falta de ar. Falta de ar, falta de ar, falta de ar. E eu tinha esquecido. Eu e meu marido, a gente tinha deixado o celular em casa. Quando eu cheguei em casa, várias ligações da vizinha da minha mãe.
Ele falou, Andréia, você tá tudo bem, querida? Eu falei assim, tá, vem aqui no UPA que eu preciso falar com você, mas vem tranquila, com calma. E quando eu cheguei lá, meu pai tinha recebido 3 paradas cardiorrespiratórias. E tinha tido 3 paradas. E nessa noite, eu desesperada, tudo, orei, né, clamei ao Senhor, meu marido ficou com a minha filha. Cheguei em casa 1h da manhã. Quando foi às 6h da manhã do outro dia, a gente tinha conseguido transferência do hospital. E nesse dia o Senhor falou que meu pai, para me preparar, porque a vontade do Senhor ia ser prevalecida. E que o Senhor tinha um propósito de resgatar vidas naquela semana. Na segunda-feira de manhã fez a transferência. E foi, irmãos, 1 semana, meu pai internado. 1 semana. Esse dia 17 de julho de 2018, estava tendo a IBD. Não, minto, no dia 22, 21, 22, 20, 21, 22 de julho, ia ter IBD. E aí eu tava sem cabeça, larguei tudo e acompanhei meu pai a semana toda. E meu marido ficou do meu lado, cuidando da minha filha, falou assim, Andréia, cuide do seu pai, deixa que com a Sofia eu cuido, fica tranquila. E eu ia de manhã, à tarde, à noite. Aí na quarta-feira eu tive uma briga com Flanelinha. Acabei de ter a briga federal mesmo, com cabeça quente. Aí o senhor falou assim, na volta, o senhor Deus falou assim, na volta você vai pedir perdão pro Flanelinha. Eu falei, ah, Deus, não vou não tive culpa. Ele falou assim, pô Deus, o meu pai não tem internado, tá em coma, entubado. Como que eu vou pedir perdão com a minha cabeça quente? Ele falou assim, Andréia, você é um vaso nas minhas mãos. Você vai visitar seu pai, você vai orar pelo seu pai, você vai entregar a vida do seu pai para mim, porque se eu quiser eu curo, eu posso tirar ele de lá agora. E se eu quiser recolher, eu vou recolher. Mas a minha vontade vai ser soberana sobre a sua vida. Eu amei. Aí eu tô lá no banco, lá no hospital, aguardando meu pai, e o pastor liga e falou, Andréia, qual testemunho você tem dado? Você é cristã, olha o testemunho, olha o seu testemunho. Aí, irmão, depois dessa, né, coloquei meu rabinho entre as pernas e fui visitar meu pai. Aí nesse dia estava todo o corpo médico na sala. Nunca fica, né, mas esse dia estavam todos. Aí minha prima me acompanhou na visita, que ela trabalha no hospital. E o Senhor falou assim pra mim, ore pelo seu pai. Eu falei, Senhor, deixa eu ficar quietinha aqui conversando com meu pai. Eu falei, não, agora é o momento de você orar pelo seu pai. E comecei a oração. E quando eu vi, eu estava orando já alto no meio do quarto. Meu pai estava no UTI. Tinha 10 no quarto naquela época. E eu via o Senhor querendo pegar as mãos do meu pai, né? E o meu pai tirando a mão. E eu entendi que o Senhor ia recolher meu pai. O recado já estava dado. E no meio da oração, quando eu vi essa cena, irmãos, eu não aguentei, eu comecei a chorar. O Senhor falou, continue orando. E quando eu olho assim, eu dou um suspiro. A equipe médica chorando, ouvindo a oração. Os acompanhantes dos 9, né, que estavam lá, estavam chorando. Minha prima falou, André, você faz uma oração tão bonita, continue. Aí eu olhei para uma acompanhante. Isso, moça, continua orando, que a gente está orando com você. Aí terminei minha visita. Terminei a oração. Todo mundo comovido, né? Eu creio que já era o trabalhar de Deus.
E aí na volta o senhor falou assim, ore, peça perdão pelo flanelinha, né? Pelo rapaz que você brigou. Não, eu falei assim, peça perdão e ore por ele, que eu quero usar a sua vida. Aí eu falei pra ele, moço, eu sei que você tá bravo comigo, você tá muito puto comigo, mas eu quero te falar uma coisa, eu quero te pedir perdão. Mas o senhor tem que saber falar com as pessoas, porque quem está estacionando o carro aqui pode ter, você não sabe o que está passando da cabeça deles. Aí ele pegou e falou assim, não moço, você me perdoe também. Quem que tá aí? Eu comecei a conversar com ele, eu falei, olha, só vim te pedir perdão. Aí ele pegou e falou assim, não, amada, fique em paz. Eu falei assim, você me perdoa de coração mesmo, que eu tô com a cabeça quente. Aí eu falei assim, eu posso orar por você? Eu falei assim, moça, você é a resposta de oração, porque eu acabei de pedir para Deus e falei, Senhor Deus, se o Senhor ainda me ama, se o Senhor ainda cuida de mim, se o Senhor tem um propósito na minha vida, o Senhor vai mandar uma pessoa para orar aqui pela minha vida. E aí eu falei assim, moça, eu não te conheço, mas eu vou orar por você. E aí o Senhor falou assim, eu quero restabelecer a aliança com ele. Eu fiz uma oração, nós oramos ali, choramos, abraçamos, e ele se reconciliou com o Senhor. E eu fui para casa e disse, moça, eu não sei o seu nome, mas você pode vir aqui que eu vou deixar uma vaga guardada para você. E isso foi numa quarta-feira, foi indo na quinta, foi indo na sexta, e de quarta a sexta eu já comecei a correr atrás de cemitério, e aí já tinha confirmado que que o Senhor ia recolher meu pai. Eu já fui doida atrás que eu não tinha nada, funerário, o Júnior estava pagando, mas estava atrasado, ele já pagou, já deixou conversado lá, porque a gente sabia que esse momento ia chegar. Quando foi no sábado, meu pai fez hemodiálise, mas não estava tendo sinal nenhum, né? Aí eu peguei ele na batata da perna assim, tava super mole, não tinha mais rigidez, não tinha nada. Eu já sabia que meu pai ia partir. Aí, e eu sempre nessa semana visitando de manhã, à tarde e à noite. Quando foi no domingo de manhã, meu marido ele sai para ir na escala de diaconia, eu recebo a ligação. Ele acabou de sair de casa, recebo a ligação que o hospital queria falar comigo, eu já sabia da notícia. E aí liguei pro meu marido demorou 40 minutos para chegar em casa, porque ele tinha que esperar uma pessoa render ele na igreja. E fomos, e aí o médico, que era Francisco, o nome dele, o nome do meu pai é José Francisco, o doutor Francisco, falou, Andréia, você sabe que eu chamei você aqui, né? Eu falei assim, sei, doutor. Como você sabe? Eu falei assim, o Senhor Deus me falou que ia recolher meu pai. Amados, eu vou te falar uma coisa. Foi às mãos de Deus todo momento. O médico começou a me dar notícia, a conversar comigo. Ele começou a chorar, ele e meu marido. E foram tantas orações na época que eu olhei para a cara deles assim e esperei eles terminar de chorar. E o médico e meu marido começou a chorar durante os 3 minutos ali. Eu falei assim, ô doutor, você não acha que tá errado não a postura? Quem tem que chorar sou eu, né? Eu falei assim, ai, desculpa. Eu falei assim, olha, inclusive eu dei 3 injeções de adrenalina no seu pai. Eu violei a conduta médica, Andréia, porque era por você que eu queria deixar o seu pai vivo. Eu tinha esperança, sua fé era tão grande que há muito tempo eu não sabia nem o que era ter fé. E você comoveu com as suas orações, você conversava com o seu pai. O amor e o cuidado que você tinha com o seu pai foi tão grande que eu nunca vou me esquecer de você e vou levar para toda a minha vida. E ele falou assim, você quer que eu faça alguma coisa por você? Eu falei assim, quero ver meu pai. Eu falei assim, seu pai já está na geladeira, mas eu vou dar um jeito. E fui ver meu pai.
Aí meu marido, o cara da funerária tava lá, só foi um, o cara da funerária, meu marido ajudou o cara da funerária a tirar meu pai da geladeira e colocar no caixão. E assim prosseguimos, irmãos. Prosseguimos com o enterro. Aí minha mãe passou a noite, que eu já não estava aguentando mais ficar em pé. E assim foi domingo, o velório, enfim. Aí no domingo de manhã, depois que acabou tudo, né? O pastor falou que a Sofia tinha aceitado Jesus, segundo a alma que ela tinha aceitado Jesus. E aí terminou o enterro, o senhor falou assim comigo: você vai almoçar na casa de sua tia, que eu tenho mais uma obra para fazer lá. Eu falei: Senhor, eu quero chorar. O senhor falou assim: você não vai sentir a dor do luto não, porque eu não vou deixar, eu sou contigo, minha filha. E aí eu fui na casa da minha tia almoçar. Chegando lá, tava tão cansada, tão... Nem sei como que eu tava, irmãos. Pra ser bem sincero, só sei que Deus me sustentou todo momento. E aí minha prima começou a rodear, né? Ai, prima, preciso falar com você. Eu falei assim: fala, Lu, que é a enfermeira do hospital. Ai, você me mostrou uma mulher de uma fé tão grande. Eu pensei que só existia na Bíblia. Como que é o seu Jesus? Fala pra mim, o que eu preciso fazer para aceitar o seu Jesus? E em uma semana, amados, o Senhor resgatou 3 vidas. E eu sempre dou testemunho de que o Senhor precisou, meu pai precisou descer à sepultura para que 3 vidas fossem resgatadas para a honra e glória do Senhor. Eu me emociono sim, porque eu sinto falta do meu pai, mas maior é o trabalhar de Deus sobre as nossas vidas. Então, quando a gente fala que não é fácil estar no caminho do Senhor, estar na presença, o Senhor cuida, mas há um preço a ser pago, né? Não existe caminho estreito para ser seguido, ou não existe caminho largo para ser seguido, só um caminho, a verdade e a vida, que é através do Senhor Jesus Cristo. O que eu quero dizer para vocês, irmãos, que não importa a circunstância que você esteja passando, se é um momento de luto, se é um momento de dor, se é um momento de necessidade, que nós saibamos ser como Paulo, sabe? Eu sei o que é passar necessidade. Estou contente em qualquer situação. Eu sei que é ter fatura e escassez, na alegria e na tristeza. Mas eu glorifico a Deus, irmãos, porque eu fui privilegiada de ser um vaso nas mãos do Senhor Deus. Amém?